Olá, esse é o vídeo de demonstração desse novo pacote extra para o PFSense, chamado UserOut. Ele é uma evolução do antigo pacote de integração do Squid, o WMI. Só que durante o desenvolvimento da ferramenta, eu vi a necessidade de incorporar mais funções para ele, né? Fazer ele de fato um pacote que contemplasse várias funções e atendesse um público maior ainda, né? Então ele não se limita ao Squid, até porque na 2.4 nós temos o pacote E2 Guardian disponível, né? Pelo menos durante a gravação desse vídeo de demonstração, ele ainda é um pacote que está na árvore não oficial. Acredito que em breve a gente consiga terminar ele, homologar na versão 5 e passar ele para o repositório oficial. O que tem de novo nessa ferramenta diferente da versão anterior? Quais são as principais funções dessa nova ferramenta? Ele tem integração nativa com o E2 Guardian. Então você basicamente tem uma ferramenta de autenticação de usuário transparente se você tiver o Active Directory, já com um filtro de conteúdo tanto para HTTP quanto para HTTPS. Um código muito novo do E2 Guardian, já todo voltado para Web 2.0, HTTP 1.1, e com um grande diferencial de analisar o conteúdo da página, não só domínio e URL como é feito no Squid e no SquidGuard, além de integração com antivírus e tudo mais. Mas para o PFSense especificamente faltava a questão da autenticação transparente, e esse pacote UserOut vem para exatamente preencher essa lacuna. Além da questão do proxy transparente, ele ainda tem disponível um portal Captive integrado, né? Não o Captive Portal do PFSense, mas a ferramenta também suporta interagir com o Captive Portal caso você já tenha ele como legado e queira planejar a mudança e continuar usando o antigo para depois passar para o novo. Que isso também era uma limitação até o lançamento desse pacote. Como o proxy transparente faz o forward das conexões para ele e o Captive Portal também, então em muitas situações você tinha essa instabilidade de direcionamento, além do Captive Portal não travar o acesso ao proxy local antes da autenticação, certo? Quem acompanha o projeto há mais tempo lembra que no Squid eu tinha desenvolvido um patch que fazia a correção dessa integração, mas pela mudança de política da questão de pacotes pela Netgate, esse tipo de alteração não é mais possível. Então, uma coisa que eu me preocupei muito durante o desenvolvimento desse pacote é exatamente evitar hacks ou forks do projeto, né? Eu fazer um fork dele para poder implementar essas alterações. Então, ele é um pacote que é habilitado um repositório, você instala, utiliza. No dia que você não quiser mais, você só desinstala a ferramenta e remove o repositório e seu PFSense está normal. Não tem qualquer alteração da parte de regra de Firewall no código, só tem as integrações. A autenticação transparente para o domínio do Active Directory já é uma realidade nessa ferramenta. Ele faz como a maioria dos firewalls comerciais faz, consulta no Active Directory para pegar os usuários logados e seus respectivos IPs. E ele vai montando essa tabela de forma dinâmica e automática. Da forma que o usuário, ao logar, abre o navegador, ele já consegue identificar qual é o usuário que está logado e aplicar tanto a regra de firewall quanto os filtros do proxy de navegação. Caso a sua rede não tenha um Active Directory, você tenha só o Windows e queira usar o mesmo método da versão do pacote anterior, é suportado. Eu posso configurar para caso ele não encontre o usuário, que ele faça uma query WMI na própria estação, ou direcione ele para o Captive Portal. Da mesma forma, é possível utilizar contas locais do PFSense para você fazer a gerência dos seus grupos. E os grupos eu escolhi a ferramenta do próprio E2 Guardian para você definir a árvore. No lugar de você ter que criar, além dos usuários no PFSense, criar grupos no PFSense e depois grupos no E2 Guardian, focando na simplicidade de configuração, os grupos ficam no E2 Guardian para essa configuração dos usuários locais.
e as regras de Firewall integradas com o AD ou com esses grupos locais através de alias também. Você cria um alias com o mesmo nome do grupo que você criou ou no Eidos Guardian ou no AD, e assim que o Firewall, que esse pacote, identificar o usuário, ele aplica as regras de Firewall conforme a necessidade. Então assim, vamos deixar um pouquinho de blá 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 sobre as principais funções. Já foram mais de 5 minutos de introdução. Vamos de fato para o que interessa. Estou usando o PFSense recém-instalado, ainda com o banner da Netgate sobre suporte e tudo mais. Não tem nenhum pacote instalado ainda. E também ainda não instalei nenhum dos dois repositórios. Os pré-requisitos são o Eidos Guardian, como eu já falei na introdução, e habilitar o repositório não oficial para isso, né? E habilitar também o repositório do pacote. É isso que eu vou executar agora. Vou primeiro habilitar o repositório não oficial dos pacotes. A URL está aí no material de apoio na descrição do vídeo. Ok. E vou habilitar agora o repositório onde está o pacote do userout. Ok. Vamos voltar aqui na gerência de pacotes. Esperar ele atualizar, né? Acabei de adicionar. Agora sim. Pacotes que eu considero essenciais. O WPAD, para poder você manter a interface web do PFSense em HTTPS, já que você é o seu firewall, você tem que proteger. E com o WPAD é possível você disponibilizar a página de erro do Eidos Guardian, o próprio WPAD para configuração de proxy na sua rede, que nessa versão do pacote já é opcional, mas você pode continuar utilizando o WPAD. O próprio Eidos Guardian, que está nesse repositório. O Source Guardian, que é um pacote para execução de código protegido, afinal é uma ferramenta comercial. E o próprio pacote do userout. Esse procedimento todo ele pode ser feito numa única linha através da console, mas a ideia é demonstrar a facilidade de uso pela ferramenta gráfica. Vou instalar os pacotes, a ordem não influencia muito. Vou adiantar o vídeo, pausar um pouco para poder não acompanhar a instalação, porque isso vocês vão ver isso ao vivo no Firewall de vocês, né? Detalhe interessante do Eidos Guardian é que eu já faço o download da blacklist da Shawlist. É uma lista que não é muito atualizada, mas é uma lista que tem bastante domínio, né? Serve como referência para a configuração das ACLs, né? Ok, vamos ver quais os pacotes que eu já instalei. O Eidos Guardian, que é o nosso proxy, a biblioteca pré-requisito para rodar código protegido, o módulo de autenticação e o WPAD.